Oi, gente, meu nome é Pedro, tenho 36 anos e sou de um povoado perto de Tóquio. Trabalhei na roça com minha família a vida toda. Lá no sítio, a gente sempre ouviu histórias de coisas estranhas que aconteciam, mas nunca pensei que fosse ver uma delas. Foi numa noite, depois de um dia cansativo de trabalho. Eu saí para tomar um ar fora porque o calor tava de lascar. Acho que era umas 10 horas. A lua iluminava tudo e o barulho das crias no curral, bem calmo, mas de repente ouvi um som estranho. Era como se tivesse alguém chamando. Não parecia ser bicho e eu fiquei cismado. Saí para ver o que era. Enquanto andava, vi uma luz piscando entre as árvores. Eu nunca vi coisa igual. Era uma luz estranha que não iluminava o chão. Aquela luz foi ficando mais forte. Eu me aproximei, cismado, pisando devagarinho para não fazer barulho. O coração batia forte. Quando cheguei mais perto, a luz apagou de repente. Fiquei parado, esperando. O silêncio era de dar medo, bicho. Daí eu escutei um barulho no mato, parecia um arrastar de folhas. Senti um arrepio na espinha, mas não podia voltar. Decidi chamar por alguém, mas a voz ficou presa. Era como se o ar estivesse pesado. Não tinha ninguém por perto. De repente, uma sombra passou por mim. Não vi o que era, mas deu para sentir. Era estranho demais, não parecia ser humano. A luz apareceu de novo, mas agora mais distante. Parecia me chamar, eu fui, sem entender bem o que estava fazendo. Quando cheguei na clareira, vi marcas no chão, como se algo grande tivesse passado por ali. O cheiro era estranho. A luz ficou bem na minha frente, pulsando. Eu só consegui pensar no que estava acontecendo. Não estava certo. No fundo, tinha uma sensação de que eu não deveria estar ali. O mato parecia se fechar. O medo começou a crescer. A luz apagou novamente. Fiquei ali no escuro sem saber o que fazer. O silêncio estava quase gritando para mim. Foi aí que eu ouvi uma risada bem baixinha, mas clara. Me virou do avesso ouvir aquilo. Não era normal, saí correndo sem olhar para trás. Até hoje não sei o que vi. Aquele lugar ficou marcado na minha memória. Olhei para trás, mas não vi nada. O mato parecia mais escuro, como se tivesse engolido a luz. Aquelas risadas ainda ressoavam na minha cabeça. Cheguei em casa ofegante, as pernas tremendo. Fui direto para o quarto e tranquei a porta, com medo do que poderia vir. A notícia da noite correu rápido pela cidade. O povo falava sobre mistério, sensação estranha no ar. Ninguém dormia bem. Na manhã seguinte, fui na padaria. O seu Zé, o padeiro, tinha um olhar preocupado. Ele disse que ouviu coisas estranhas também. Papai me chamou para conversar, disse que vivemos num lugar muito antigo. Falou de coisas que estavam ali antes de nós. As pessoas começaram a contar histórias, algumas antigas, outras inventadas. Mas a verdade era que ninguém tinha certeza do que era. Numa noite, ouvi batidas na porta. Meu coração disparou, mas era só um cachorro. O fora ficou mais quieto depois disso. Decidi voltar no mato. Queria entender. Minha cabeça estava cheia de perguntas. Nunca tinha sentido tanta curiosidade e medo ao mesmo tempo. Chegando lá, tudo parecia igual, mas o clima era pesado. Os matos estavam cerrados e eu sentia como se alguém me observasse. Então ouvi um sussurro. Era baixo, quase inaudível. Não conseguia entender, mas meu corpo reagiu vontade de correr e fugir dali. Tive a sensação de que a luz que eu segui antes tinha voltado, mas era mais fraca, quase apagando. Senti um arrepio na espinha. Fiquei paralisado por um momento. Estava ali de novo, sentindo a mesma angústia. O que era aquele negócio? Não havia explicação. De repente, vi algo se mover entre as árvores. Não consegui distinguir o que era. Sombras dançantes, como se quisessem me pegar. Corri de novo, peito apertado, sem olhar para trás. O caminho de volta parecia mais longo, cada passo mais tenso que o outro. Cheguei em casa e contei para mamãe, mas ela disse que era só minha imaginação. Isso me deixou mais angustiado, pois não parecia. A cidade toda ficou agitada. A polícia veio, mas nem sinal de resposta. O povo falava, mas ninguém sabia o que pensar. As pessoas que antes estavam calmas começaram a se inquietar. Murmuravam olhando para o mato como se lá tivesse algo escondido. Um dia, a minha amiga Ana disse que ouviu um uivo, e isso só fez o medo aumentar. O que tinha no mato era como um puído sussurro. Um velho da cidade comentou que avistou algo no lago. Ele disse que era como um brilho. Ninguém dava crédito, mas ele parecia sério. A tensão aumentava. O povo começou a se afastar do mato. Todo mundo ficou com aquele frio na barriga. O que mais poderia acontecer? Numa noite sem lua, decidi que precisava desvendar a luz, os sussurros, o mistério. Fui sozinho, com o coração na mão. As sombras pareciam se mover mais rápido. Meu coração batia forte. Eu me perguntei se era a última vez que eu iria ali. A luz que eu seguia antes piscou longe. Eu não sabia se deveria ir. Era como um chamado, mas havia algo que me prevenia. Fiquei ali indeciso, mas não pude ignorar. O medo me puxava, mas a curiosidade me chamava. O que era aquilo?
Então eu fiquei parado, pensando no que Francisco tinha falado. A sombra não parecia ser humana e isso me apertou o coração. Ver aquele homem tremendo me fez perceber que ali havia mais do que só rumor. A cidade estava mudando e eu não sabia por quê. No dia seguinte, fui de novo na casa. A noite passada ainda me deixava cismado. O mato parecia mais denso, mais ameaçador. Eu olhava as marcas no chão, eram profundas e esquisitas. Senti um arrepio na espinha. Não era coisa de bicho normal aquilo. De repente, ouvi um rangido. O som vinha da casa. Meu coração acelerou e eu pensei em voltar, mas a curiosidade me segurou. Entrei devagar, sem fazer barulho. A luz do luar entrava pelas janelas quebradas, fazendo sombras dançarem pelo chão. Eu vi algo se movendo na escuridão. Não consegui ver direito, mas tinha uma forma longa e arredondada. Não parecia nada humano. Aquele negócio parou. Eu fiquei paralisado, não sabia se corria ou ficava. O medo me segurava como um peso nos ombros. Então a sombra começou a se mover. Parecia deslizar pelo chão e eu não consegui resistir. Fui me aproximando devagar. Cheguei mais perto e a luz revelou uma pele estranha, quase escamosa. Um frio percorreu meu corpo e o que era aquilo? Com um movimento rápido, a sombra desapareceu pela porta. Eu gritei, mas ninguém ouviu. Estava sozinho naquele horror. A cidade nunca mais foi a mesma. No fundo, eu sabia que tinha algo ali que ninguém poderia explicar. E eu deixei aquele lugar. As noites começaram a ser diferentes. Ouvia barulhos estranhos, como se alguém estivesse observando. O povo só falava de coisa boa para esquecer. Certa vez fui até a casa do Francisco de novo. Ele me contou que sonhava com a sombra. Dizia que era como um bicho que não deixava ele dormir. Uma noite eu decidi ficar acordado. Aquelas horas pareciam eternas. O silêncio ficou pesado, um medo que entrava pela pele. Foi quando eu ouvi um barulho no mato. Olhei e vi algo escamoso se movimentando, um negócio que não parecia desse mundo. Corri, mas não antes de sentir que estava sendo seguido, o coração na boca e a mente a mil. Pensa que era só a minha imaginação. Com o tempo, a gente aprendeu a viver com esse medo. Mas é como um peso que não sai do peito. Até hoje ninguém fala disso.